tema da nossa ministração de hoje é cansados. Quantas vezes nós nos cansamos, né, fisicamente, onde a gente pode ter um dia exaustivo, onde a gente pode ter trabalhado demais, ou estudado demais, ou feito algum exercício que nos deixou cansados. Tantas coisas podem nos deixar cansados, né? Muitas coisas podem tirar as nossas forças, tirar ali o nosso vigor, mas existe um cansaço, existe uma exaustão que somente Jesus pode ajudar, que somente Jesus pode trazer forças novamente. Sabe aquele cansaço físico que a noite de sono ou um dia na praia resolve? Não é dele que eu estou falando, mas de um cansaço na alma, que te acompanha, que está sempre sobre você, esmagando-te. Isso porque esse cansaço não é o fruto do seu suor, mas é o cansaço de sua alma, e apenas Jesus pode aliviar. Em Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Quando nós estamos sem forças, quando nós estamos cansados, né, esse cansaço que somente Jesus pode trazer forças novamente, somente Jesus pode trazer vigor novamente, a gente tem que entender que Ele quer, sabe, nos dar vigor, que Ele quer nos dar forças. Então, quando nós estamos cansados dessa forma, nós temos que entender que Ele nos fortalece. Nós temos que entender que Ele está conosco, temos que entender que Ele é o lugar certo para onde nós devemos correr, o lugar certo para onde nós devemos ir, mas tantas vezes procuramos saciar, né, essa procura por forças, essa procura por fortalecimento em lugares errados. Só que em Mateus 11, do 28 ao 30, ele nos mostra o lugar certo e o que nós devemos fazer quando nós estamos cansados e sobrecarregados. Diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então temos que entender que o lugar certo para buscarmos forças quando nós estamos sobrecarregados e cansados é Jesus. Que somente Ele pode trazer alívio para a nossa alma, que somente Ele pode trazer realmente o fortalecimento que nós precisamos. Somente Jesus pode fazer isso. E tantas coisas podem nos causar esse desgaste, né? Esse sobrecarregamento, essa falta, né, de forças. Às vezes são problemas, o pecado pode nos causar isso também. Às vezes pode se estar clamando por algo e não ver uma resposta, não ver uma solução. Às vezes situações difíceis, né, podem nos sobrecarregar. Podem sobrecarregar o nosso emocional, o nosso sentimental. Tantas coisas podem nos trazer um peso e fazer com que a gente se sinta totalmente cansado e sobrecarregado. E nós temos que entender que o lugar para nós nos aliviarmos e encontrarmos leveza é em Jesus. Quando se sentir cansado, diga a si mesmo as palavras que na Bíblia estão para reforçar a sua fé. Salmo 91:2 diz: Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nós temos que ver que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós vamos confiar nele, nós confiamos nele. Então nós temos que correr para esse refúgio, nós temos que ir até esse refúgio, como diz em Mateus: Vinde a mim. Então nós devemos ir até Jesus, nós devemos ir até o Senhor, para que a gente encontre o alívio que a nossa alma pede, que a nossa alma necessita e precisa. Precisamos esperar no Senhor. Isaías 40:31 diz: E Deus disse: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós precisamos esperar no Senhor, que Ele vai renovar as nossas forças. Nós vamos até Ele com confiança, nós vamos até Ele sabendo que Ele é o nosso refúgio, nós vamos até Ele sabendo que Ele é a nossa fortaleza, e nós vamos até Ele sabendo que Ele vai renovar as nossas forças, que Ele vai nos trazer vigor novamente. Deus, Ele restaura as nossas forças. Jeremias 31:25 diz:
Restaurarei o cansado e saciarei o enfraquecido. Então a gente viu nesses versículos que Deus, ele nos deu meios, né, para que a gente pudesse encontrar forças. Ele nos deu meios e nos mostra que ele se importa quando a gente está nesse estado de cansaço e de estar sobrecarregado. Ele se importa da gente passar por isso. E não só isso, ele quer nos trazer alívio. Ele quer nos fortalecer, ele quer restaurar as nossas forças. Então ele fala, eu restaurei o que está exausto. Então se você está exausto, se você está passando por situações onde você estão te deixando totalmente sobrecarregados, o lugar certo para você ir é até Jesus, sabe? E tem situações também que nos deixam sobrecarregados, às vezes cansados de esperar, né? A nossa alma anseia por uma resposta de Deus, a nossa alma anseia por um milagre, às vezes, a nossa alma anseia por alguma provisão do Senhor, e às vezes isso demora, e isso nos deixa também cansados e sobrecarregados. A gente pode verificar na Bíblia alguns exemplos de pessoas que esperaram no Senhor e foram promessas que demoraram muito tempo, né? Que se a gente for olhar e se colocar no lugar dessas pessoas, talvez a gente pense que nunca conseguiria esperar e que a gente ia se cansar e que a gente iria se sobrecarregar com o tempo, né, da espera e se sobrecarregar com ansiedade de acontecer logo. Deus prometeu um filho a Abraão e Sarai, mas eles tiveram de esperar 25 anos para tê-lo. Então, será que se a gente passasse por isso, né, se nós passássemos por isso, nós nos sobrecarregaríamos ou descansaríamos no Senhor, naquilo que o Senhor falou para nós? Deus prometeu a Noé que haveria um dilúvio, mas isso demorou muito para acontecer. Será que nós esperaríamos ou deixaríamos de crer no Senhor? A gente vê que Noé, as pessoas zombaram dele e tudo mais, por ele estar ali construindo, né, a arca. Então, será que a gente iria se sobrecarregar com o que as pessoas estavam dizendo e iria desistir daquilo que o Senhor nos pediu e nos cansaríamos? Ou nós iríamos esperar acontecer aquilo que o Senhor falou que ia acontecer? Deus fez Jacó esperar durante 7 anos para ter a esposa que ele queria. Será que nós esperaríamos no Senhor e creríamos naquilo que o Senhor tinha dito, naquilo que o Senhor falou que iria acontecer, ou nós nos cansaríamos e reclamaríamos e tudo mais? Ou apenas esperaríamos no Senhor, descansaríamos nele, sabe? E quando viesse a sobrecarga e viesse o cansaço, a gente iria para o lugar certo, né? Descansar no Senhor, ou iríamos para longe do Senhor? José teve de esperar um tempo considerável para ver seus irmãos e sua família, e não conseguiu voltar para sua terra senão depois de sua morte. Então a gente vê na Bíblia vários exemplos de pessoas que tiveram que esperar e que com certeza devem ter se cansado e sobrecarregado durante essa espera, né? Então, assim, o que muda a nossa forma de esperar e o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, de estarmos sobrecarregados, não é se estamos sobrecarregados ou não, mas em quem nós temos ido para aliviar esse cansaço. Em quem nós temos confiado para tirar esse cansaço de nós, para aliviar esse cansaço de nós. Muitas pessoas, quando estão cansadas, elas vão buscar se aliviar de formas que, ao invés de trazer alívio, vai trazer coisas que levam para caminhos longe do Senhor. Pessoas vão se aliviar, às vezes, na bebida, outros vão se aliviar em vários relacionamentos, né? Estando com várias pessoas. Outras vão se aliviar em tantas coisas que mais levam-nos para a perdição do que realmente um alívio verdadeiro, do que realmente tirar ali o fardo, né, que ela está carregando. Então é muito importante a gente entender que o Senhor, ele se importa conosco. É muito importante a gente entender que o Senhor, ele quer aliviar as nossas cargas que estão pesadas. Ele quer nos ajudar. Mas se a gente não formos até Ele, como que a gente vai receber o alívio que Ele está nos oferecendo? Como que a gente vai receber aquilo que Ele quer nos dar? Nós precisamos ir até o Senhor. Nós precisamos ir até Ele e crer e confiar que Ele vai tirar todo o peso, sabe, que tem nos trago o cansaço.
Independente do qual peso seja, independente do que tem te trago o cansaço, o Senhor é muito maior do que isso, o Senhor é muito maior do que os problemas, Ele é muito maior do que as situações difíceis que podem estar te cansando, Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que possa estar cansando a sua alma, que possa estar abatendo a sua alma. Como fala em Salmos, porque está abatido a minha alma, espere em Deus, espere em Deus. Então nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos ir até Ele e entender que Ele se importa com o nosso cansaço, Ele se importa com a forma que nós estamos. E se a gente se importar também em como nós estamos, nós iremos buscar ajuda no lugar certo. Nós iremos buscar alívio no lugar certo, e o lugar certo é o Senhor Jesus, e o lugar certo é estar com Ele. Então, não adianta, né, a gente ir buscar a solução, né, do nosso cansaço, o cansaço da nossa alma em coisas que são daqui dessa terra, de coisas que são daqui dessa vida. Mas nós precisamos encontrar um descanso verdadeiro que é no Senhor, uma paz verdadeira que é no Senhor. Somente Ele pode nos dar uma paz verdadeira, somente Ele pode nos dar um alívio verdadeiro. Somente Jesus pode aliviar o cansaço da nossa alma, somente Jesus pode nos trazer alento. Nós precisamos correr para o colo dele, nós precisamos correr para ele, para que nós possamos encontrar o alívio que nós necessitamos. Somente ele pode nos oferecer. Então que fique como lição, né, para as nossas vidas e como algo que a gente deve empregar na nossa vida. A gente deve viver aquilo que a palavra diz, a gente deve praticar o que a palavra diz, né? Então a gente pode empregar tudo isso que foi falado hoje em nossas vidas. Nós devemos buscar solução, né, para nossa alma cansada, alívio para nossa alma cansada em Jesus. Ele quer nos aliviar. Então a gente precisa apenas ouvir a voz dele chamando: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, você que não aguenta mais. Vinde a mim, que você que já está cansado demais, sobrecarregado demais. Vinde a mim, eu tenho um alívio para você, eu tenho leveza para você, eu quero trocar o seu fardo que é pesado pelo meu que é leve. E o mais bonito disso tudo é que Jesus fez isso por nós também na cruz. Ele trocou, sabe? Ele foi no nosso lugar ser crucificado, porque aquela cruz era para mim e para você. Então Jesus, ele tem aliviado o nosso fardo, ele tem aliviado tudo aquilo que era para ser para nós há muito tempo. Ele tomou o nosso lugar de dor, ele foi para o nosso lugar de vergonha, né? Porque naquela época a cruz, né, morrer de cruz era uma grande vergonha. Ele tomou o nosso lugar de grande sofrimento, ele estava no nosso lugar. Então há muito tempo Jesus já tem nos aliviado, há muito tempo Jesus já tem se importado, né, com as nossas dores, se importado com aquilo que nos sobrecarrega. Nós devemos ir até Ele, seja para pedir perdão, seja para aliviar as nossas dores, seja para encontrar uma transformação que nós precisamos ser transformados, seja para o que for. Em Jesus nós encontramos o alívio verdadeiro, e tudo aquilo que nós necessitamos em Jesus tem. Tudo aquilo que nós precisamos em Jesus tem. Então, se você está cansado e sobrecarregado, vá ao lugar certo, e o lugar certo é o Senhor Jesus. Ele está te esperando e está te chamando. Vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados e aqueles que estão cansados. Eu quero dar alívio para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo domingo. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.